Meu nome é Rodrigo Fagundes da Rosa, eu tenho 20 anos, eu sou de Santana Livramento, na fronteirinha com o Uruguai, e eu passei em medicina na Universidade Federal do Ceará. Rodrigo, conta pra nós aí, eu queria saber um resumo da sua história. Desde quando você teve esse desejo de passar em medicina até agora que saiu o resultado e você passou. Bom, cara, olha, quando eu comecei a pender para medicina, foi no fundamental, mais ou menos ali final do fundamental. Foi por causa de uma professora que apresentou um filme com a história do Benjamin Carson, que é um neurocirurgião americano, e eu comecei Foi a primeira profissão que eu olhei e digo assim, cara, isso aí é o que dá pra viver, sabe? É tipo, não no sentido monetário, mas dá, sei lá, para um pouquinho, tem uma trilha aí, dá pra seguir uma trilha. Mas, sabe, foi um proto-pensamento. Aí eu fui levando, aí eu fui pra uma escola estadual no ensino médio, eu fui levando, cara, eu fui, assim, levando nas coxas, como o pessoal diz, né? E aí eu terminei o ensino médio, fiquei uns 2 anos sem estudar direito, eu sabia que queria fazer medicina, essa era a opção, não tinha outra, assim, eu queria isso, mas eu não tava fazendo por onde, sabe? E aí em 2020 eu sentei e digo assim, cara, agora eu tenho que fazer, sabe? Em outras coisas da minha vida, a música é um exemplo, eu sempre sentava e fazia, mas eu não tinha o hábito de estudo e não sentava e estudava. Quando chegou 2020 eu olhei e digo assim, cara, eu tinha 18, né? 18 para 19. Eu olhei e digo assim, bom, agora eu quero fazer medicina, então eu preciso fazer por onde, né? Agora eu tenho que estudar. Aí eu tinha vindo no ensino médio sem base alguma, e eu tinha que construir uma base. Em 2020 eu decidi que agora eu tenho que aprender como estudar e tenho que estudar. E construir uma base e vamos lá. E aí em 2020 eu aprendi a estudar do zero e comecei a construir uma base. E aí naquela altura eu fiz 760 de média, né? Eu parti do zero para um 760 de média. Entrei em algumas dessas esperas ali. Em 2021 eu peguei o que eu tinha feito naquele ano que eu construí a base, que foi 2020, e com a ajuda, né, da equipe, eu comecei a lapidar isso, para tentar a aprovação. E aí ela veio nesse ano, 2021. Em 2020, sua média no Enem foi 760, é isso? Final de 2020, né? No caso... Você já tinha feito o Enem alguma vez? Tinha feito 2 vezes. Você lembra qual foi a sua média em 2019? Cara, não lembro, mas foi, sei lá, 680, 690, não sei, algo assim. Não sei dizer o valor exato. Você lembra quanto que você tirou em matemática em 2019? Menos 800. Não, agora não lembro o valor, mas menos 800, 700 e alguma coisa. Mas tipo 700 e alto ou 700 e baixo? Não, 700 e baixo. 700 e baixo. 720? Tá. Pode ser algo nessa base. Tá bom, vou botar aqui com 720, só para eu fazer a conta. Redação, você lembra quanto que você tirou em 2019? 700 e alguma coisa também, 780 talvez, sei lá, 760, 80, não sei como. Foi algo nisso aí também. Entendi. E como que você foi em matemática em 2020? 825. Então você já deu um salto em matemática em 2020. Isso. E como que você foi em redação em 2020? 840. Mas essa nota de média 760 ainda não foi suficiente para você passar onde você queria, né? Não. E quanto que foi sua média agora em 2021? 786,64. Decorando a vírgula. Isso. 786,64. E você sabe quanto você tirou em matemática? 861,5 ou 7. Mas bota assim. Então você entrou no clube do 800 mais... Não, você já estava no clube dos 800 mais da matemática. E quanto você tirou na redação? 880. Foi o meu único gargalo, assim. Que tá me rendendo autocrítica. Foi suficiente, mas é a única coisa que eu vou ter que, por alguns anos, pensar nisso.
Entendi. Então quer dizer que você foi mal na redação, você tirou 880. Eu queria não, era porque eu queria não, porque o resto da prova foi o que eu esperava. Eu tinha planejado, na verdade, não o que eu esperava. Entendi. Não, tá bom. Você deu uma melhorada aí, né? Agora, você falou assim que você veio de escola pública, né? Sim. Ensino médio. No ensino médio, né? Ensino médio você fez escola pública. No fundamental você fez particular. Isso. E deixa eu te falar assim, você conheceu o quadro em 2020, né? 2019 eu conheci o quadro. 2019 Mas você começou a estudar aqui em 2020. Não, eu comecei a estudar em 2019, só que em 2019 eu não estudei, eu só estava presente. Ah, em 2019 você veio no quadro passear. Não, eu assinei o cursinho e eu não estudei. Entendi, você só passeou então. Eu levei nas coxas. 2020 eu olhei e digo assim, agora tem que ir. 2020 você estudou para valer. Aí eu sei pra valer. Entendi. Aí deu resultado, né? Sua média aumentou quase 80 pontos, né? Sim. Por aí. Então, assim, não deu para passar ainda, mas onde você queria. Mas deixa eu te perguntar, cara. Vai falar, desculpa. Não, mas foi uma evolução óbvia, entendeu? Porque eu tinha construído uma base, então para mim já 2020 foi quando eu percebi que dava. Quer dizer, eu nunca achei que não dava, mas foi quando eu percebi que eu não ia ser tão distante quanto eu pensava, sabe? Que não ia demorar tanto tempo. Né? Em 2020 você percebeu que não ia demorar tanto tempo. Isso. Entendi. E deixa eu te perguntar, assim, antes de você conhecer o quadro, imagina um mundo que você não conhece o quadro, beleza? Uhum. Qual que era, na sua visão, o grande problema que você enfrentava nos seus estudos antes de conhecer o método do quadro? Vamos dizer o método, né? Antes de conhecer o método de estudos do quadro, qual era o grande problema que você enfrentava nos seus estudos? Cara, ação, né? Entender que quem tinha que tomar ação era eu, então eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria fazer medicina, mas não sabia como eu ia fazer isso. Eu sabia que dava pra fazer, mas não sabia como eu ia fazer isso. Sabe? Esse é o principal. É saber como fazer. Né? E onde procurar, e a partir do momento que tu procurar o conteúdo ou o que seja, o que fazer com isso. Você não sabia o que fazer, então. Isso. Eu tava naquele sistema de vai pra aula, o professor vai passar alguma coisa, tu resolve aquilo ali, e eu não tinha o hábito de estudar em casa, então eu só chegava em casa, a mochila ficava fechadinha do jeito que ela saiu, e dali ela só iria sair no dia seguinte pra ir pra aula de novo. Então você era aquele típico aluno que é focado em assistir aula. Não, eu era focado em estar presente na aula, não necessariamente eu estava assistindo. É que eu nunca estudei em casa, cara. Em nenhum momento da minha vida eu aprendi a estudar em casa, sabe? Eu fui aprender isso em 2020. Eu passava no colégio porque eu passava, sabe? Eu não pegava prova nem nada, mas eu não estudava em casa, entendeu? E aí eu tive que aprender a estudar. Isso sim. Antes do quadro eu não sabia estudar. Depois eu aprendi que para estudar a gente tem que ser ativo no negócio. Eu me encontrei estudando muito no método por conta do que tu pregava muito sobre, por exemplo, o estudo ativo em relação a questões e provas antigas, porque ali tu vai encontrar o erro, né? E ali tu vai encontrar qual é a lacuna que tu tens de resolver até a prova, né? Por exemplo, eu sabia que quando eu peguei 2020 eu tinha que descobrir como estudar. Então, para isso, eu precisei entender em que ponto eu estava, né? E aí, eu comecei a, por exemplo, fazer tinha simulado no quadro, que eu nunca tinha feito simulado na minha vida, assim, valendo. E ali eu percebi que, bom, tem coisas que eu já faço no nível para passar. Então, não faz sentido eu passivamente ficar estudando isso. E tem outras coisas que eu tô muito mal e que eu tô muito distante. Então eu preciso pegar o meu tempo e empregar nisso. E como o quadro não segue uma cadeia em que nesse horário tu tens de estar estudando isso porque vai ter o professor ali naquele momento passando aquele assunto específico e não tem como tu sair disso, eu podia escolher o que eu tinha que estudar. E por isso que eu falo desse ativo, é ser tanto ativo no sentido de, por exemplo, tu tá fazendo uma questão ou fazendo um simulado, quanto ativo de saber o que tu precisa, saber o que tu não precisa e saber em que momento tu tem que estudar aquilo, sabe? Porque é aquela coisa,
se tu ignorares o erro vai ficar para baixo do tapete, porque ele vai seguir ali. A tua fragilidade, ela vai seguir ali. E ela vai ter que pegar em um momento específico, que é a prova, né? Que é o Enem ou o vestibular que seja. O concurso que seja. Né? Então, tu precisa tentar encontrar o máximo de erros durante o ano para resolver o máximo deles possíveis para que tu consiga chegar lá no nível em que as tuas habilidades sejam maiores que os teus erros, né? Antes de você conhecer o quadro, tinha alguma coisa assim que você enxergava, que você tinha consciência que era um problema nos seus estudos, alguma coisa que poderia te impedir de passar em medicina? Antes de conhecer o repouso, né? O repouso, não fazia nada. Eu sabia que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que se eu ficasse parado como eu tava, eu não ia passar. Eu não fazia nada. Eu só estava presente nas aulas. Eu estudava. Você sabia que você tinha que fazer alguma coisa, mas mesmo assim você não fazia. Isso, exatamente. Porque você não sabia o que fazer. É um misto disso e de procrastinação mesmo, né? De deixar, não, depois vai dar. Aí foi o ponto em que eu virei a chave, de tem que dar, então tem que fazer. E quando que você virou essa chave, que você tinha que fazer alguma coisa? No Enem 2019, né? No caso, para começar 2020. Que aí eu olhei, vi que tava distante, né? Já tinha 18 anos, digo, tá, agora não funcionou. Não é que nem a escola em que a minha escola em que eu simplesmente estando presente eu vou ser aprovado. Tipo, se eu ficar parado, eu não vou ser aprovado. A vaga não vem até mim, eu tenho que ir até ela. E aí que eu decidi, tá, tem que estudar. Vamos procurar aprender como estudar e fazer. Então teve um momento que você concluiu que você tinha que fazer alguma coisa que não tinha dado certo o que você tinha feito até aquele momento. Isso. E foi quando você viu lá que você não passou na primeira tentativa. Isso aí. E como que você se sentiu? Na segunda tentativa, já porque eu tinha feito no ensino médio, no terceiro ano. Aham. Eu estudei um ano, cursinho presencial aqui na cidade, que é 2019, e não deu. Na verdade, 2018 isso. E não deu. Aí eu assinei o quadro para tentar estudar em casa em 2019, mas eu não estudava. Não tinha o método ainda da mentoria lá. E aí não deu. Porque eu seguia na mesma, entendeu? E aí, em 2019, quando eu via que eu tava bem longe, eu decidi que agora eu tenho que estudar mesmo. Agora eu tenho que sentar a bunda na cadeira e estudar. Como que você se sentiu quando você não passou? Na segunda tentativa, né? No final do cursinho presencial. Cara, eu sabia que eu não ia passar, porque eu não me senti mal, porque eu sabia que eu não ia passar, porque eu não tinha me esforçado para isso. Entendeu? Então, eu sempre fui muito crítico comigo. Eu até hoje sou, é o que eu falei ali da redação. Então, eu sabia que não ia dar. Então, eu só não fiquei surpreso. Eu me mantive no mesmo mood. Eu tava... O repouso que não me fazia agir é o mesmo do que eu me senti, sabe? Racionalmente, eu sabia que eu precisava fazer algo. E aí eu comecei a fazer, depois. Mas eu não fiquei mal também. Entendi. É o que parece. Não, porque normalmente as pessoas ficam mal, né? É que eu sabia que, né, se eu não estudei, então eu não vou passar. Então era presumível, né? Você teve essa clareza, que se você não tinha estudado, você não ia passar. Não, sim. Entendi. E aí chegou uma hora que você conheceu o quadro. Conheceu o método do quadro, né? Como que você conheceu o método do quadro? Você viu propaganda, né? No cursinho presencial tinha um professor meu que dava física e ele era fissurado no ITA. Eu não sabia o que era o ITA. E aí ele me mostrou o vídeo de um cara que estudou no quadro pro ITA. Não passou, mas ele contou a história dele e falou muito bem do cursinho. Não me lembro o nome dele agora. Um cara de Goiás. E aí eu olhei, cara, e aí o professor falava, não, o ITA, isso aqui é difícil e tal, é muito difícil passar. E eu sempre, desde pequeno, eu gostei dessas coisas que são difíceis. Sabe? Eu li e dizia assim, eu gosto desses caras que fazem os negócios que os outros não fazem. E eu digo, cara, se esse cara chegou perto de entrar nessa prova que falam que é absurdamente difícil, quer dizer que isso aí tem que ser bom, cara. Tem que ser melhor do que eu tenho aqui no entorno. Então eu vou ir atrás disso. E aí foi o primeiro ano que eu assinei.
E aí eu fui ter que conhecer já ali com algumas lives que tinha de vez em quando, ali, que tu fazia. E aí depois, quando tu falou sobre a mentoria que ia ter, aí que eu fui, na verdade, te conhecer mesmo. Por causa dessa tua história de ter passado no ITA e tal, por conta disso para um pouquinho, esse é uma pessoa que passou em algo que os outros não passam, então esse cara aqui é interessante. Quando eu tinha pensado que agora eu tinha que estudar, no caso 2020, né, que foi quando começou a mentoria, que a gente ia os encontros, aí eu digo, tá, eu preciso aprender a estudar, porque eu nunca estudei. Então eu preciso achar alguma forma de estudar, uma técnica, o que seja. E aí na mentoria tu foi nos apresentando as bases do método, né? E foi assim que eu fui conhecendo ela em doses homeopáticas, sabe? A partir do momento que tu ia nos falando como fazer. E aí eu ia seguindo as instruções. Eu não conheci, por exemplo, esse é o método, aqui, dessa maneira ele começa, dessa maneira ele termina. Deixa eu segui-lo. Não, eu fui conhecendo as etapas que tu foi nos passando na mentoria e fui agregando aquilo. E aí eu fui notando que a minha forma de estudar mesmo era quer dizer, que pelo menos deu certo até hoje comigo, se baseava naquilo, sabe? De fazer questão, fazer prova, ser ativo, tanto no ato quanto no saber o que tu tem que buscar. Eu meio que fui navegando por ele e entendendo o que ele era. E depois que você começou a seguir o método, assim, Sim. que eu te explicava na mentoria, que você via e tal, depois que você começou a seguir o método, o que mudou nos seus estudos depois que você começou a seguir o método? Eu comecei a estudar primeiro. Dele eu consegui expandir para outras coisas, sabe? Tipo, eu já lia desde pequeno, mas não muito. Eu comecei a aplicar em outras coisas da minha vida, sabe? Por exemplo, leitura, na própria música. Porque para mim eu entendi que, se eu tenho um objetivo qualquer que seja, que tem a ver com conhecimento, eu posso aplicar isso, sabe? Eu posso ir atrás e entender aquele assunto, né? Entender e aprender aquilo a partir disso, sabe? A partir da busca mesmo, de buscar como fazer, de buscar fazer. Não sei como explicar certinho, assim. Não sei se ficou bem explicado. Mas, assim, nos estudos, teve algum resultado que começou a surgir nos seus estudos? Prova, porque eu fiz muita prova durante esses 2 anos. Eu fiz todas as provas do Enem 2 vezes. 2020 e 2021. E era a prova que me mostrava tanto o que eu tinha que estudar e o que eu estava evoluindo, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar sério, eu tinha que saber que eu tinha que fazer mais de 800 em matemática. E o ideal era 900. Então, o que é? Eu preciso fazer pelo menos 37 acertos. E se der, eu preciso fazer 40 ou mais. E a busca é essa. Então, se eu partir do zero, não tenho base nenhuma, a primeira prova que eu faço, eu vejo que eu tô fazendo 32 acertos, eu tinha uma tabela com todos os meus acertos, mas era por aí, 32, 33, no início de 2020. E a próxima prova que eu fiz 2 meses depois, eu fiz 35, quer dizer que tem uma evolução aqui. Ponto. Eu tô mais próximo do que eu defini. Se na próxima eu fiz 37, quer dizer que eu tô chegando no que eu defini que vai ser suficiente para eu passar. Entendeu? Então, as provas e os simulados era o que definia que eu tava evoluindo. E aí eu fui notando a evolução. Então você foi notando evolução nas provas antigas que você ia fazendo. Teve algum resultado assim que foi muito marcante para você, positivamente? Mais de 40 acertos em matemática, numa prova antiga. Foi interessante o momento. Quando eu cheguei nos 35 em ciência da natureza também, cara, tem gente que pode estar olhando e dizendo assim, 35, cara, 35 eu já faço tudo bem, mas eu não tinha base nenhuma, velho, eu fazia 27. Aí 35 era uma coisa que eu dizia, aqui é o meu gargalo, se eu chegar em 35 eu consigo compensar com as outras. Quando eu cheguei no 35 também foi um momento interessante. Como que você se sentiu quando você ultrapassou a barreira dos 37 acertos em matemática? Cara, eu não sei quanto a sentimento assim, eu não fui eufórico, mas eu olhei e digo assim, trabalho cumprido. Tá, check, sabe? Eu peguei o quadrinho que eu tinha aqui, que dizia pra eu fazer mais de 37 e dei check nele. Falei assim, tá feito. Tá, mas como você se sentiu? Foi isso, cara. É isso que eu tipo, é meio broxante porque não é um... Foi
foi tipo assim, cumpri o que eu tinha definido, sabe? Foi isso mesmo, foi missão cumprida. Agora vamos pra próxima. Você, apesar de ser músico, não é um cara de muitas emoções, né? Na música, sim, mas não sei te dizer. O meu normal é assim. Até agora eu tô esperando a ficha cair. Então, entendi. o meu normal é sempre achar que, tá, eu tô evoluindo, mas eu podia estar melhor, sabe? Eu sou assim sempre. Seu normal é sempre pensar que dá para evoluir mais. É. Isso aí. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, então. Você foi estudando, né? Aí você você foi fazendo os simulados. Você sabe quantas questões você acertou no Enem, matemática, no ano que você passou? Agora 39. Você teve 39 acertos em matemática. Isso. 39 dos 44. Entendi. Mas eu errei uma questão fácil que me tirou dos 900. Lembro dela toda. Você errou uma questão fácil que te tirou dos 900. Isso. Não tinha feito 40 dos 44. Cara, mas você acertou 39, velho. É bem difícil acertar 39 questões, né, não? É que ano passado eu tinha feito 38. Entendeu? Eu queria um... 40. Dos 40. Mas já foi suficiente. Entendi. E me fala uma coisa, como que foi o dia? Eu quero que agora você vai me contar uma história. Vamos lá. Você vai me descrever como que foi o dia que você ficou sabendo da sua aprovação em medicina na Federal do Ceará. Olha, até a aprovação foi meio chato, depois foi bom. Porque assim, todo mundo que fez o SISU sabe que estava lá na plataforma nos dias do SISU. Terça-feira, dia 22, às 23 horas. Dizia-se que ia sair o resultado. Então, o que eu fiz na segunda-feira? Eu não estava conseguindo dormi tarde e acordei meio-dia. Só que saiu às 11 da manhã, ou 10h30 da manhã. Então eu acordei, o resultado já estava no ar, mas eu não fazia ideia, para mim era às 11. E eu até no dia tinha comentado com alguns amigos que, como dizia às 11 lá, muita gente ia chegar para mim, estava dando a televisão que era dia 22, muita gente ia chegar para mim durante a tarde. E aí, como é que tu foi? E eu ia ter que dizer, olha, só sai às 11, só sai às 11, só sai às 11. E aí a primeira mensagem que eu abri foi de um amigo meu, que estudou no quadro em alguns anos anteriores e está fazendo medicina aqui em Uruguaiana, na Federal. E ele me perguntou assim, bicho, ele botou bicho. E eu achei, recente acordado, eu achei que ele estivesse perguntando. E aí eu falei para ele, cara, só sai às 11 da noite. Não sei. E eu abri outra mensagem que é de uma aluna do quadro também, que tu conhece, que é a Débora, que foi nossa agora na mentoria, que passou em Direito na Federal de Pernambuco. E ela me mandou o resultado dela. E eu olhei, da hora de... Saiu. Saiu. Aí eu levantei do jeito que eu tava, abri o computador, abri o site do SISU e tava lá, primeira opção, você foi selecionado na chamada regular. Aí eu pulei, abracei a minha mãe, a gente começou a pular e gritar. A gente tem uma gata aqui, um felino, e ela achou que a gente estivesse brigando, mordeu minha mãe, e aí a minha avó, que tem 92 anos, estava aqui em casa, que ela passa uma semana na casa de cada parente, de cada filho, e ela estava aqui. Aí eu quase matei ela de susto. E aí tá, depois o pai chegou, começou a chorar. Depois voltou tudo a tazenha, assim, porque a minha preocupação a partir daí era a matrícula, que tá sendo até agora. Você tá esperando a data para matricular agora? Que é só dia 3, né, de março. Só dia 3 de março. Eu tô prontos, mas já tô com acesso lá, mas só que eles só liberam dia 3 para mandar. Mas tá tudo pronto, só. Então nós vamos fazer uma propaganda assim, ó. Passou em medicina, assustou a gata que mordeu a mãe. Isso aí. Esse é o ponto. Passou em medicina e comemorou tanto que assustou a gata. Isso que mordeu a mãe, achando que tava rolando uma briga. E deixa eu te falar. Agora não é possível que você não tenha um sentimento, velho. Como que você se sentiu quando você ficou sabendo que você passou? Cara, eu fiquei muito feliz, eu comecei a gritar. E porque aí eu me lembrei do processo, velho. Aí foi, de novo, missão cumprida. Objetivo pronto. Atingi. Sabe? E muito. A alegria, a euforia total.
A ficha ainda não caiu, entendeu? Eu acho que a parte mais meditativa e talvez a melhor sensação ainda não tenha chego. Eu me conheço. Vai ser quando eu começar a pensar. Eu sentar, já estiver lá e começar a pensar todo o processo, em detalhes específicos, aí eu vou ter a sensação, né, o êxtase total, né? A Letícia, né? O êxtase sensível. Mas a parte daquela da euforia do momento já foi nunca tinha sentido, né? Só talvez alguns momentos tocando assim em alguns lugares e com alguns músicos, mas só que algo nesse nível. Então quer dizer que você sentiu euforia na hora. Isso, euforia total. E você falou que você começou a pensar no processo e chegou à conclusão que o dever tinha sido cumprido? A primeira etapa, sim. Aí eu... Explica pra mim o que foi esse processo aí que você pensou. Cara, o processo primeiro, quando eu comecei a estudar, sério. E aí, cara, eu me lembrei de, cara, 2020, quando eu tava acordando 8 da manhã e dormia às 10, sabe? Prova antiga. 2021, que eu entrei no fundo do poço quando eu bati na trave, não sabia o que fazer, que eu tava perdido, que eu fui encontrar, tem que fazer um agradecimento aqui, se tu puder me dar essa oportunidade, pra Gabi Bertolo, que foi a minha tutora, que ela me pegou assim, em maio ali, junho, sei lá, eu me lembro mesmo, pegou e disse assim, tá, meu filho, agora tu para com essa automutilação, no sentido, né, psicológico, claro, não físico, e vamos resolver isso aqui, vamos resolver o que te faltou. E aí me reergueu e eu, 2021, lapidei o que faltava, sabe? Me lembrei de todos os pontos. Tem que agradecer ela, assim. Ela foi mais minha terapeuta do que tutora, nesse sentido. E me lembrei de tudo isso aí, cara. 2021 teve um momento que você tava mal? Claro, cara, porque eu tinha estudado muito em 2020. Eu nunca tinha estudado assim na minha vida, né? Então, pra mim, o muito era isso. E tinha estudado muito mesmo. E aí, eu dormia pensando em estudar. No que eu tinha que estudar no outro dia, eu tomava banho pensando no que eu tinha que estudar. Sei lá, não fazia mais nada, só isso. E aí, 2021, eu achei que fosse dar em 2020. Eu tive essa sensação de, tá, eu evoluí, mas chegou um ponto que não é que eu tivesse triste, mas eu não sabia o que fazer, sabe? Era tipo, eu repito o que eu fiz e eu repito o que eu fiz, faço mais, o que eu faço agora, sabe? Eu tinha feito 840 na redação, o que me faltou para fazer 960? Não sei, sabe? Eu não tirei 600 em que eu sei que tá tudo errado, eu tenho que refazer. Eu tirei 840, então o que eu preciso manter, o que eu preciso resolver? Não sei o que fazer, vamos ver. Sabe, matemática eu fiz 38, o que faltou pros 40 e algo, sabe? E aí, eu comecei a ficar nessa, eu ia passando o tempo, eu ia estudando, sabe, eu ia fazendo prova, eu ia vendo uma evolução mínima, mas era aquela coisa, cara, eu tenho 6 meses pra prova, eu preciso resolver tudo pra ser aprovado, falta pelo menos ali 30 pontos que eu preciso aumentar na média. Sabe, eu preciso melhorar 30 pontos na média. Como eu vou fazer isso? E aí eu fui sem saber, sabe, sem entender o que tá faltando, o que eu preciso resolver. E aí eu fui ficando mal com isso, sabe? E aí quando a gente começou a notar a evolução, né, que ela me mandou estudar menos, mas estudar de forma mais precisa, aí eu me reergui. Explica pra mim como que você resolveu essa parada aí de não saber o que você tinha que estudar, como que você virou essa chave? Você falou assim, a Gabi me ajudou, né? Mas a Gabi, ela te deu orientação e tal, você teve orientação da tutoria, mas quem fez a parada mesmo foi você. Não, eu, claro, óbvio. Entendeu? Então, o que eu queria entender é isso. O que você fez? Né? Você falou assim, eu comecei a estudar menos, mas estudar de forma mais assertiva. Né? Cara, foi mental. Foi mais mental do que necessariamente objetivo, sabe? Porque eu basicamente fiz as mesmas coisas que eu tava fazendo em 2020, só que a partir do momento que eu fiquei com aquela de eu quase cheguei, isso me afetou mentalmente. Eu, tipo, antes eu só sentava e fazia. Aí começava, já em 2021, começava a vir aquela dúvida, no início de 2021, né? Começava a vir aquela dúvida.
tá, mas será que isso aqui vai ser suficiente? E aí tu vai procrastinando. Ah, mas será que é isso aí que tá me faltando? E aí tu vai procrastinando, entendeu? E aí ela foi conversando comigo e falando, cara, eu fui fazendo algumas provas, alguns simulados, ela dizendo, mas tá tendo evolução aqui. E eu ficava pensando, não, mas será que vai ser suficiente? Acho que não é suficiente para isso. Eu não tô estudando, o que eu falava para ela, que era, eu não tô estudando tanto quanto eu estudava em 2020. Mas eu ia tendo alguma evolução em simulado e em prova, e ela dizia, mas não importa se tu tá estudando menos do que tu estava estudando antes, tu tá evoluindo. Sabe, foi mais questão de acreditar. E aí chegou um momento que eu não sei te explicar como, mas eu virei a chave de novo. Agora eu vou só seguir. Eu não tenho outra opção, só seguir. E eu fui seguindo. E de toda a experiência que você teve aqui no quadro, tem duas coisas que eu queria saber. Qual foi o recurso que você mais usou? A primeira coisa que eu fiz eu tenho que fazer um modo de matemática básica. Vamos fazer um modo de matemática básica. Aí eu sabia que o Enem era majoritariamente matemática do Fundamental 2. Então ali que tá o creme de la creme. Vamos ali. Aí esse é o ponto. Aí eu fiz aquele módulo. Aí eu fiz, a partir do momento que eu terminei aquele módulo, eu comecei a fazer prova antiga. Já tinha feito uma antes, eu acho, não sei exatamente. Mas eu fiz uma prova antiga depois e eu tava com 35 acertos na prova antiga, em matemática. Então aí eu olhei e digo assim, esse daqui é a base que eu tava precisando. Entendeu? Simples. Então, depois que você fez o módulo de matemática básica, você pulou ali de... Você fazia quantos acertos em matemática, mais ou menos, antes de fazer o módulo de matemática básica? 30, 31. Você fazia 30, 31 antes de fazer o módulo de matemática básica. Isso aí. E aí, depois que você fez o módulo de matemática básica, você pulou para quanto? 35, dependendo da prova, 37, 36. Você lembra quanto tempo que é necessário para terminar o módulo de matemática básica? Eu acho que eu demorei bastante. Eu fiz ele em 2 meses, quase 3. Você demorou 2 ou 3 meses para fazer o módulo de matemática básica? Eu comecei ele, eu acho que em março de 2020. Fui até junho. Junho eu comecei as provas antigas, então eu fui por ali. Entendi. Lembrando que foi até janeiro aquele Enem, né? Janeiro foi o Enem aqui. Entendi. E, cara, beleza. Você falou assim, o recurso que eu mais usava eram os exercícios, né? E aí você deu o exemplo do módulo de matemática básica. O que eu mais usava mesmo era aquela abinha revisão em que tinha as provas antigas. Ali era o que eu mais usava. Daí depois exercício. Entendi. Então o que você mais usava era a parte de revisão com provas antigas. Isso aí. E depois exercício. E depois aula. Essa era... Isso foi uma coisa que tu ensinou até. Faz a lista, vê se tu tá indo bem. Tá indo bem? Pra que eu vou assistir a aula, meu velho? Eu tô fazendo 9,5 e tô acertando na prova antiga. Não vou assistir a aula disso aqui. Vou pro próximo assunto. Peguei a lista. Tirei 6. Quer dizer que tá mal. Vamos assistir, vamos entender o que tá acontecendo. Vamos entender qual é esse assunto aqui. Aí vou fazer aquele hábito do assiste a aula, faz o resumo tosco, vai pra lista. Erra na lista. Assiste de novo alguma parte que tá faltando, faz outro resumo tosco, começa a acertar na lista. E assim vai indo. E qual que foi o impacto, assim, nos seus estudos de você seguir esse sistema de focar primeiro nos exercícios e assistir a aula só daquilo que você realmente não sabe? Cara, foi começar a dar certo, né? Foi começar a dar certo. Eu gosto disso, entendeu? Eu sou um pouco sadista nisso, eu gosto de errar e ver que tá me faltando. Então, foi isso aí, eu comecei a ver que tava dando certo, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer estranho, é que pra mim parece simples porque foi simples pra aplicar, foi simples pra fazer, foi simples pra dar resultado. Mas quando você fala que foi simples, significa não é que não precisou de esforço, foi simples no sentido de era só fazer, entendeu? A questão, o esforço para fazer, é óbvio que teria que ter, né? E tomava tempo, tomava tudo, né? Mas é simples no sentido de eu não precisava ficar pensando mentalmente em será que isso aqui vai dar certo? Será que esse é o melhor? Será que o meu colega que está fazendo um curso presencial caro, ele está fazendo do jeito que eu estou fazendo e eu não vou passar porque eu não estou fazendo assim? Não, está dando resultado, então quer dizer que está funcionando, quer dizer que eu tenho que seguir.
Entendi. Você falou do curso presencial. Você tinha feito cursinho presencial antes de entrar no quadro? Eu tenho uma história interessante quanto a isso aí, se tu me permitisse. Quero saber a história. Eu sentei, antes de assinar o quadro, eu sentei com minha mãe, e a gente pensou assim, vamos fazer um cursinho presencial para medicina? Falei assim, vamos ver. E a gente pegou, e aqui na minha cidade, a minha cidade tá a 300 quilômetros de qualquer cursinho para medicina, tá? Eu moro na fronteira com o Uruguai, na fronteira mesmo, eu atravesso uma rua, eu tô no Uruguai, metade da minha família é do Uruguai, então a gente tá longe. É 300 quilômetros, tem que se mudar, tem que alugar um apartamento, tem que sair para estudar no cursinho para medicina. E quem passa aqui na minha cidade para medicina, passa fazendo isso. Eu conheço pouca gente que passou de casa, assim como eu fiz agora. E aí a gente fez um orçamento, custava um valor bem expressivo. Bem expressivo. Quanto? Posso falar? Tá, 18 mil orçamento por ano. Saía 2.300 por mês, mais aí o que a gente ia precisar para alugar e tal. Apartamento. E aí ela me perguntou, olha, vai ficar difícil pra gente, mas dá pra fazer. Isso é assim, meus pais, eles sempre foram, assim, meus pais não têm fundamental completo, eles têm fundamental incompleto, né? Então pra eles, se eu quisesse fazer música, meu velho, a minha mãe queria que eu fizesse música, né? No início, assim, eles iam me dizer, é isso que tu quer, é isso que tu quer fazer, então a gente vai te apoiar nisso. Sabe? Então sempre tive essa vantagem. E elas falaram, fica difícil, mas a gente pode fazer. Eu falei pra ela, mas eu nunca estudei sério. Eu acho que primeiro eu tenho que sentar a bunda e aprender a estudar, porque não adianta a gente pagar isso e eu ir pra lá, gastar um baita dinheiro e não dá, né? Então eu acho que eu vou sentar em casa e vou aprender a estudar em casa. Eu posso fazer isso, eu sei que eu posso fazer isso. Então eu já tinha, por isso que eu já conheci o quadro quando eu tinha feito, eu digo, não, eu não passei ele porque o cursinho não era suficiente, porque eu não fazia nada, mas eu conheço todo o sistema deles e sei que o sistema deles tem tudo que eu preciso ali. Então eu vou fazer o quadro. Que a gente vai economizar, eu não preciso sair de casa e eu vou aprender a estudar. E é algo que eu vou usar na faculdade, porque eu vou ter que estudar. Eu vou ter que sair de lá, sentar e estudar. E aí, eu dei duas sortes, meu velho. Duas sortes. A sorte de eu ter feito isso porque eu aprendi a estudar, e a sorte de que veio a pandemia, eu ia ter que fazer a mesma coisa em casa, só que pagando 2.300. Essa é a história de que eu ia ir para Santa Maria fazer um cursinho lá, que é Santa Maria, cidade próxima, e aí ela me perguntou, tu vai querer? Eu digo, eu preciso aprender a estudar, então, porque é aquele momento que eu tava parado, sabia que do jeito que tava, não ia dar. E aí eu assinei o quadro, eu ia assinar um cursinho presencial, eu ia me mudar da minha cidade para estudar, fazer um cursinho presencial. Mas aí, no final, resolvi que ia ficar em casa porque eu tinha que aprender a estudar. E aí Mas aqui no quarto você estudou sozinho? Sozinho, não. Sozinho fisicamente. No meu quarto, eu tinha que estudar. Eu que tinha que fazer o esforço. Mas só que eu tinha acompanhamento, né? E esse foi o principal. Por isso que eu já tinha gostado do quadro mesmo no ano que eu não estudava. No ano que eu fiz o quadro a primeira vez, quer dizer, que eu só participei, não que eu fiz, eu tinha tutoria por WhatsApp. Não sei se você lembra. Tutoria por WhatsApp. E a minha tutora era a Rayane, inclusive, quando passei, ela me ligou. Né? E aí eu olhei e digo assim, meu velho, para um pouquinho. Isso aqui é um cursinho online. Mas tem alguém que está acompanhando o que eu estou fazendo. Pode ser aqui o canal. Né? Alguém que vai saber o que está me faltando e me dizer o que eu preciso fazer. Entendi. E dos recursos que... Você falou os recursos que você mais usou, que foi exercício, foi prova antiga e exercício. Isso. Mas você falou também de tutoria, né? De que você fez bastante redação. Dos recursos que você teve, qual que você entende assim que fez mais diferença? Depende do ano. Depende dos 2 anos. No ano que eu passei, tutoria. Por quê? Por conta dessa parte mental, sabe? Dessa parte de ter alguém para me trazer da paranoia para o que eu tenho que fazer. E a partir daí, o 2020 meu foi muito autônomo. 2021 eu já fui guiado, entendeu? Eu já era assim, eu sabia como fazer já, mas agora tinha alguém para me dizer, tu vai fazer desse jeito. E eu só tinha que cumprir ordem, né? É óbvio que eu que tinha que fazer, mas só que, sabe, eu tinha uma orientação, né? Ordem não, uma orientação. Então, 2021, a tutoria, de novo, a Gabi Bertolo foi essencial, velho.
Entendi. Esse lance da tutoria, o objetivo é esse mesmo, né, velho? Não é ninguém passar a mão na cabeça de ninguém, mas é dar. Às vezes a pessoa precisa só de um empurrãozinho, né? Não, tanto que, assim, eu comecei a gostar muito da tutoria quando, talvez seja um traço meio sádico, quando eu era cobrado, entendeu? Porque aí eu tomava um chacoalhão. Porque é para isso, né? É aquele esquema do erro. Eu tenho que descobrir o erro antes que o erro vá lá, me abrace e diga assim: vai pagar mais um ano, meu querido. É bem assustador. É ruim mesmo. É bem ruim. E, cara, olha, podcast falando como é que é o meu medo, era a minha situação financeira não se resolver. E o medo te leva pra frente, cara. O medo leva a gente pra frente, né? É o esquema aquele do Sapiens, né? O ser humano, o Sapiens começa. O medo, ele faz parte da humanidade desde o homem primordial, né? E resolver problemas faz parte disso, né? Faz parte, exatamente. O ser humano, ele se move tanto pela possibilidade de sucesso e pelo medo, né? E eu acho que é mais assustador. Eu acho que ver uma árvore de figos suculentos motiva menos do que um leão correndo atrás. Perfeito. O leão, ele é mais motivador do que uma árvore de figos. Acho que era assim. E, cara, eu sei que tem muita gente, a gente está partindo pro final, tem muita gente que de repente não acredita em si mesmo e tal, e está passando por alguma dificuldade, né? Pô, você veio de escola pública, no ensino médio, morava a 300 quilômetros de uma cidade com mais estrutura. Você, inclusive, falou do cursinho, assim, hoje, quando você vê a experiência que você teve no cursinho presencial e olha para a experiência que você teve no quadro, como você compara as duas experiências? É muito diferente, porque para mim o quadro era muito autônomo. Eu era muito autônomo no quadro, e para mim isso foi bom, né? Eu tive contato nesses 2 últimos anos, por exemplo, com um professor particular aqui, mas não dentro do cursinho, mas não para aprender, mas sabe, para de vez em quando tirar dúvida ou corrigir alguma coisa. E aí já é outra coisa, porque eu já tinha tido contato com um quadro em que eu chegava com o que eu queria fazer, sabe? Eu entendi que esse é o problema que eu tenho que resolver, eu tô tentando resolver ele. Me ajuda a resolver. Antes, quando eu só tinha contato com o cursinho presencial, era aquela coisa, o professor, o quadro do curso ali, o professor, ele vai definir o que eu tenho que fazer, eu aceito aquilo e vamos rezar para que isso aqui funcione. Independente de quais sejam as minhas circunstâncias, né? De quais tenham sido as minhas bases, quais sejam as minhas habilidades, as minhas fraquezas principais, sabe? Isso principalmente, né? Te falo, por exemplo, de humanas, cara. Eu, quando comecei a estudar no quadro, eu não estudava humanas. Porque eu já fazia, quando eu comecei a fazer prova antiga, eu vi que eu já fazia 40 acertos em humanas. Então eu não precisava estudar humanas. No cursinho presencial, eu ia ter que estar sempre estudando humanas. Né? Aí, tanto que esse ano eu fiz 42 acertos em humanas e eu não estudo humanas desde 2019. E sabe, no cursinho presencial eu ia ter que engolir ela abaixo, a geografia física, em que eu errei uma questão esse ano, mas tanto fácil eu errei geografia física, porque não conta no TRI. Então, no cursinho presencial, você tem que seguir um sistema e no quadro você adapta de acordo com a sua necessidade, né? Isso aí. E, sabe, ciência da natureza, eu não tive no ensino médio química orgânica, foi pífia a química orgânica do ensino médio, e eu também não estudava, óbvio, tem esse ponto. E eu precisava construir isso do zero. E humanas eu já fazia 40 acertos, cara. Então não tem por que eu ficar gastando meu tempo em humanas se eu preciso pegar a química orgânica e entender o que é um hidrocarboneto, porque eu não sabia o que era um hidrocarboneto. Entendi. Agora você sabe. Agora eu sei o que é um hidrocarboneto. Eu acho. Entendi. Você vai usar bastante aí química, né? Eu gosto, cara. O problema era fazer, porque eu gosto de aprender, cara. Eu gosto de estudar. É bom? Todo mundo gosta de aprender, Rodrigo. Foi por isso que eu quis fazer medicina. Eu gosto de estudar, cara. É bom. Eu tô num momento agora que eu quero saber o que eu vou estudar até quando eu for ir pra lá, porque eu vou ir pro 2º semestre. Daí, eu vou ter que estudar inglês, alguma coisa eu tenho que fazer. E o que você diria
pro Rodrigo, lá de 2019? Estuda, primeiro, né? Toma vergonha na tua cara e vai dar, velho. Tu pode fazer, né? Se outro conseguiu, tu consegue, no teu tempo, porque é aquela frase do Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, mas vai dar, é só fazer, né? Claro que o só fazer envolve muita coisa, mas dá, entendeu? Dá certo, é só seguir. E vamos falar com esse Rodrigo aí de 2019 ainda. Para a gente terminar aqui, qual que você acha que foi a grande mudança na sua vida, né? Que quando você olha para o Rodrigo de 2018, 2019, para o Rodrigo de hoje, qual que você acha que foi a grande mudança que o método que você aprendeu aqui no quadro e o método que você seguiu aqui no quadro trouxe para você? Qual a grande transformação? Cara, assim, pode parecer demagogia ou parecer que eu tô vendendo algo. Então vou deixar claro aqui que eu não recebo nada para falar isso. Mas agora eu sei que eu posso fazer, sabe? Eu sempre fui um cara que eu gostei de, como eu te falei, ver alguém que é excelente em algo e admirar a excelência. Entendeu? Agora eu sei que o que eu quiser fazer, no tempo que for necessário para isso, eu consigo passar por um processo e chegar. Entendeu? É bem simples assim. Eu apliquei isso e estou aplicando na minha vida. Eu sei que agora, quando há ação, há resultado. E antes você não sabia disso? Eu sabia que eu precisava da ação. Eu sempre tive noção disso. Mas eu nunca tinha feito e provado do belo gosto que é ter o resultado. Depois que tu prova disso, tu quer sempre ter. Entendeu? É tipo uma droga. Agora eu pego a partitura, que antes eu demorava 3 meses para estudar, desde pequeno, e eu quero o resultado de aprender a música do Mozart, cara. Eu quero tocar ela, e mais rápido do que eu tocava antes, entendeu? Depois que tu consegue resultado, tu quer mais. Eu tenho resultado agora que é a aprovação em medicina, mas eu tô na mente com questões que eu errei, cara. Isso é uma coisa que eu notei durante o ano também. Eu me lembro das questões que eu errava, eu me lembro de que questão eu errei em prova específica, sabe? Eu sei que questões eu errei nesse Enem aqui e vou ficar lidando com elas por um tempo ainda. Não adianta, eu podia estar na USP, sei lá. Eu tô feliz no UFC, tá? Mas sabe, eu sou assim. Eu fico pensando na questão que eu errei de geografia, na questão de matemática que eu errei, fácil. Você quer sempre melhorar, né? Mas é isso aí, velho, tá certo. E você vai ter muita oportunidade de crescimento no UFC. Eu fico muito feliz de poder falar com você pessoalmente. Fiz questão de falar com você porque meio que escondidinho eu acompanhei assim, sua trajetória. Né? Eu lembro. Eu falei pra ti lá também. Eu agradeço muito a vocês todos aí, porque eu consegui ser competitivo a 300 quilômetros de um cursinho para medicina. Entendeu? No meu quarto aqui, no meu cubículo. Você conseguiu ser competitivo? Não, velho. Você ganhou a competição. É diferente. Tamo aí. Você ganhou. Você já falou pra você e falou pra você e falou assim, Rodrigo, você ganhou essa porcaria. É por isso que eu te falei que eu consegui parar pra pensar e falar isso. Mas já tô começando a entender isso. Então fala aí assim, eu ganhei. Eu ganhei. Não, mas é pra falar de verdade. Tá bom, meu velho. Eu ganhei, meu velho. Eu ganhei. Aê! Agora sim, já melhorou. Ô, Rodrigo, um grande abraço pra você, muito obrigado por tudo, Deus te abençoe. Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de falar mais, né? Eu tenho outra pessoa para conversar aqui agora, inclusive, mas eu fiz questão de falar com você e quero te agradecer, cara, por todo o seu esforço, por todo o seu empenho, e te dizer que eu, a Lucimara, nós todos aqui desejamos seu sucesso, viu? Sempre. A gente sabe que agora nós vamos ter um grande médico aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vou tentar manter algum contato aí sem invadir a privacidade de vocês. Talvez um dia eu passe por BH aí e apareça no escritório, alguma coisa assim. Mas tenho que agradecer muito vocês.
Minha família também agradece muito vocês. Claro que fui eu que fiz, né? Mas só que eu precisava de gente para apontar para onde eu tinha que chegar e me ajudar nisso, né? É uma frase que já deve ter sido repetida algumas 400 vezes nesses vídeos, que é, né, está sobre ombros de gigantes do Newton, né? Todo mundo já deve ter falado essa frase, é clichê, mas é funcional. O pessoal não fala tanto, não. Mas ela é muito verdadeira. Então tá, muito meu verdadeira. Um abraço, Rodrigão. Fique com Deus. Tudo é bom, Bruno. Tudo de bom para você também.